Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um SoloCast. E o SoloCast de hoje ele tem como objetivo discutir a gamificação e também a metodologia ativa. Eu sei que isso é um tema, né, que talvez em primeiro momento a gente relacione diretamente com a sala de aula, mas eu tenho certeza, se você é pai, mãe, se relaciona com crianças e adolescentes aí no dia a dia, né, tios, tias, esse podcast vai ser muito importante para você. Fique por aqui. E hoje aqui na plataforma Solution a gente tem o imenso prazer em receber o professor James Wilker e também o Max Franco, que vocês já estão mais que acostumados com ele por aqui. Vários conteúdos extremamente interessantes. Professores, eu sou da década de 90, já vou fazer 30 anos. E eu lembro que quando eu comecei com a tecnologia, eu me achava muito inteligente, muito descolada, estava por dentro das redes, do que estava acontecendo. E hoje, quando eu vejo a relação de um adolescente, ou mesmo de uma criança com a tecnologia ali, com o celular na mão, e a maneira como ele se relaciona muito rápido, eu falo, já fiquei para trás. Eu imagino que na sala de aula essa relação, ela deve ficar muito evidente ali, né? Como que a gente consegue prender a atenção dessa criança, ou então fazer um universo novo para que a educação faça parte de toda essa tecnologia? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da plataforma Solution para discutir educação, para discutir esses temas tão atuais. Estou ao lado do meu colega, professor James Wilker, que é professor de língua inglesa, mas é um professor de língua inglesa que trabalha com metodologias ativas, e não que mais trabalha, né? Professor, nós estamos gravando isso aqui exatamente no período da pandemia. Vai ser um papo um pouco datado por causa disso, né? Porque ele é feito dentro de um contexto muito agravado, né? Já estamos há mais de um ano em pandemia no Brasil. E as metodologias ativas, que eram uma tendência que as pessoas avistavam ao longe, que as pessoas diziam, olha, a educação vai caminhar para isso, de repente isso foi antecipado. Apesar de que algumas escolas ainda insistem em serem tradicionais pelo computador. Elas são tradicionais por um canal inovador. Eles usam um canal inovador e são tradicionais. Algumas escolas estão aí dando aula 5, 6 horas de forma ininterrupta de aulas tradicionais expositivas. E os alunos gazeiam, cabulam essas aulas de uma forma muito moderna. Eles desligam a câmera, desligam o microfone e vão jogar, vão dormir e jogar, vão comer na cozinha e voltam, ou não voltam nunca mais e fica lá ligado. E é porque as escolas ainda insistem em métodos tradicionais. É lógico que quando essa pandemia passar, e aí a gente deixa de datar o nosso bate-papo, a gente vai vislumbrar outros caminhos. É lógico que quando passar, nós vamos levar um pouco desse sotaque, dessa cultura, algum desses costumes que foram desenvolvidos no período de pandemia para uma nova educação, um novo estilo de educação. É o que se fala hoje. É muito improvável que a gente volte para a sala de aula limpa e seca, sem nenhuma interferência a mais de tecnologia. Essa é a sua impressão? Ou voltaremos iguais ou voltamos diferentes? E se voltamos diferentes, voltamos como diferentes? Então, Max, primeiro agradecer, né, o convite de estar aqui hoje com vocês. É muito bacana dividir esse espaço de conversa, de bate-papo, de saberes, esse compartilhamento, né, com você e com os outros amigos da plataforma. E é interessante, tem duas coisas que a gente, pegando um pouco da fala anterior e do que você está falando aqui para a gente também. Max, a gente corre um sério risco de voltar da mesma maneira. Porque, assim, o que acontece? Como você bem disse, muitos professores, muitas escolas ainda estão usando a mesma aula tradicional dentro de um meio tecnológico. Então, eles não mudaram nada. O que eles estão fazendo é transmitir a aula.
Aí a gente volta um pouquinho no tempo, quando se tinha o telecurso, né? Talvez não seja do conhecimento de muitos, né? Mas o telecurso era uma aula gravada e transmitida, passava na TV também, dia de domingo pela manhã, eu acho, era criança nessa época. E daí, o que acontece? A gente remontou a isso. Existem ainda escolas, existem ainda professores que estão remontando a isso. Nós passamos, por exemplo, ano passado, boa parte do ano fechados, a maioria das escolas, começando a se adaptar a esse novo formato de aulas remotas. E daí, quando nós voltamos, agora em 2021, eu percebo que algumas escolas não aprenderam nada, eu percebo que alguns professores não mudaram a sua prática. Então, eles estão usando ainda o mesmo meio, apenas de transmissão de aula, sem, no entanto, trazer algo que seja inovador para os alunos, né? Porque o computador não é inovador, o celular não é inovador, falar de jogo não é inovador, nada disso é inovador. Porque, como foi bem dito, eles são nativos digitais, eles pegam o celular e eles entendem tudo o que acontece dentro dele, mexem em tudo. Eles não são letrados na língua portuguesa, mas eles são letrados na tecnologia. Então, esse é um fato. Mas também nós temos aqueles professores que buscaram e gostaram tanto do que encontraram que não conseguem mais largar. Então, professores que se descobriram gravando vídeos, né, inovando, professores que descobriram usando as mais diversas plataformas, os mais diversos tipos de aplicativos, os mais diversos meios para que as suas aulas acontecessem, e estão se descobrindo nisso e não conseguem mais voltar para um formato anterior. Então, nós temos essas duas vertentes. Mas ainda temos aqueles que estão muito arraigados, muito presos, muito fixados no modelo antigo e estão usando o computador apenas como meio de transmissão. Se nós temos tantos recursos, como é que o professor vai dar uma aula, de repente, online e ainda usa o quadro? Né? Ele ainda usa corrigindo uma tarefa com o aluno apenas oralmente ou escrevendo no quadro. Se a gente tem uma série de outros recursos que são mais interessantes. E aí a gente vem para o que foi comentado bem no início. É muito complicado para a gente, professor, e eu, como professor de sala de aula, atuante, digo, de competirmos com todos os apelos que os nossos alunos têm. Como é que nós vamos competir com os desenhos animados? Como é que nós vamos competir com os jogos? E assim, a palavra mesmo é essa, Max, é competir. Então, assim, nós estamos nesse processo que nós precisamos nós já precisávamos ter nos adequado, mas que todo mundo precisa entrar nessa, tá entendendo? Não é que isso é a única solução, não é isso, né? Existe todo o valor da aula tradicional, existe todo o valor do conteúdo do que o professor tem, porque não adianta ele usar as mais avançadas tecnologias se ele não tiver conteúdo para passar isso para o seu aluno, mas ele precisa usar isso como uma ferramenta. A tecnologia precisa ser vista como uma ferramenta que vem para ficar, mas ela precisa ser uma ferramenta bem utilizada. Não adianta você ter um martelo se você não sabe pregar o prego, nem a chave de fenda se você não sabe apertar o parafuso. Então, ela é uma ferramenta, mas que precisa ser bem aplicada. E hoje, só transmitir uma aula já não vai fazer tanta diferença para os alunos que nós temos, né? Porque o trabalho que nós estamos fazendo é para os nossos alunos. Então, se nós não fizermos esse tipo de adequação, de nada vai valer o nosso esforço. A tendência é que a gente chegue realmente depois da pandemia muito piores do que começamos, né? Era para termos aproveitado esse período para revermos essas práticas, termos outras metodologias. Nós temos hoje novas tecnologias e não novas metodologias. Muito raramente você vê uma escola trabalhando com projetos, com problemas, com storytelling, com gamificação, com cultura maker. É muito difícil você ver. E quando vê, é algo insípido, algo que não tem muita relevância no processo de ensinagem. Nós sabemos que essas metodologias fazem mesmo a diferença. Uma criança que se interessa, por exemplo, de fazer um bolo, ela pode aprender muito fazendo um bolo. Pode ser um baita de um projeto. Sim. A escola deveria transformar essas descobertas que as crianças fizeram em casa, e fizeram porque estão um ano aí dentro de casa, e poderiam ter aproveitado essas descobertas para fazer links com o que se estuda ou com o que deveria ser estudado.
mas não foi tão bem aproveitado assim. A sua área, você mexe com metodologias ativas e uma das coisas que você pretende trabalhar é com tecnologia e muito com gamificação. Me explique para nós, gamificação é só saber fazer aqueles jogos tipo Kahoot, tipo quizzes. Eu termino a minha aula com 10 questões sobre fração. Isso significa que eu sei gamificar a aula? Então, existe aí um conceito meio... Existe um mal entendido no meio dessa história toda, porque a gamificação não é apenas o uso de jogos em sala de aula. A gamificação ela vai ser o uso das características de jogo em sala de aula pelo processo de motivação do nosso aluno. Então, assim, o principal objetivo da gamificação é o engajamento. A gente precisa engajar o aluno para que, a partir desse engajamento, aconteça o processo de aprendizagem. Então, quando eu falo de gamificação, em sala de aula, eu não estou falando apenas de usar Kahoot, ou usar Quizzes, ou usar qualquer outro tipo de aplicativo, ou plataforma. Até porque a gamificação também pode acontecer sem a tecnologia. Eu posso criar um jogo analógico, eu posso criar um jogo sem, no entanto, precisar da tecnologia, presencialmente, ou nem mesmo presencialmente, Max. Eu posso estar aqui dando aula para os meus alunos e usar vários artifícios em que o meu aluno não precise de nenhum outro aplicativo para jogar comigo, né? Então, assim, a gamificação é quando a gente usa esses sistemas de jogo, como, por exemplo, quando a gente fala de recompensa, quando nós falamos quando nós propomos os desafios, quando a gente fala de objetivos. Então, tudo isso é um processo de gamificação. E nós estamos inseridos nesse processo. Nós estamos sendo gamificados todos os dias. Quando eu digo nós adultos, nós estamos gamificados. Nós compramos determinados produtos para ganhar prêmios, nós juntamos selos, nós juntamos pontos. O simples fato de você juntar ponto, se eu abastecer em um determinado posto, ou comprar só em determinado local para ganhar pontos, é um processo de gamificação. Cartão fidelidade, né? É um processo de gamificação. Então, nós estamos inseridos no processo. Por que os nossos alunos também não podem estar? Quando você propõe um desafio para o aluno, que não necessariamente vai ser mediado pela tecnologia, ele com certeza vai se engajar mais para participar. E essa participação a gente vai trazendo, vai dando uma intencionalidade pedagógica para que atinja os nossos objetivos de aprendizagem do que nós queremos com eles, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes coloca isso como algo apenas no uso do jogo, mas eu posso criar uma trilha de aprendizagem, onde a minha gamificação ela vai durar, por exemplo, um semestre inteiro. Nós estamos agora em um momento em que, como você bem disse, os alunos estão com as câmeras desligadas, os microfones desligados, e eles estão desligados do professor. Mas já imaginou se o professor, de repente, criasse uma trilha de aprendizagem em que cada aula ele propusesse um desafio para os alunos e, à medida que eles fossem cumprindo esses desafios, ele iria acumulando pontos. E, ao final, quando ele chegasse ao final da trilha, ele receberia algum tipo de recompensa. Aí você me fala, mas recompensa, nós estamos remotos, como é que nós vamos dar uma recompensa? Uma recompensa, ela não precisa ser algo físico e nem algo muito caro. Aquele aluno, o Max foi o primeiro que chegou no final da trilha. Então, o Max, ele já conseguiu o selo expert, de aluno expert, em língua inglesa. E aí, a gente bota uma fotinha do Max com um selinho simples, faz uma montagem em vários aplicativos que a gente tem na internet, e olha só, gente, o Max agora é um aluno expert. Nós, o ser humano, tem essa necessidade de se sentir valorizado. Todos nós gostamos de ser valorizados e gostamos de que isso passe para as outras pessoas. Então, é um sistema mesmo de medalha, né? Você vai atingindo, você vai crescendo dentro daquilo. E aí você vai estimulando os outros também. De forma também que todo mundo consiga chegar lá. Aí já imaginou, você vai propondo desafios. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa que casou bem com isso e foi totalmente não intencional. Eu estava dando aula e aí eu falei o seguinte, galera, vocês têm aqui 5 questões. Coloquei no chat lá da plataforma que nós estávamos usando e falei, os 5 primeiros que me responderem vão ter uma surpresa, eu vou ganhar uma surpresa. Eu não disse nem o que era. Meu amigo,
Aí começou, né, a confusão. Alunos que até então não haviam falado na aula. Começou. Ei, mas não chegou no meu chat, mas eu não estou conseguindo acessar. Professor, espere, professor. Sabe, começou um burburinho que de repente a classe inteira estava falando. E a única coisa que eu fiz foi colocar essas questões lá e não disse nem o que é que seria essa surpresa, né? Esse prêmio que eles ganhariam no final. Enfim, então essa coisa da recompensa, ela acaba funcionando. E assim, e quando eu vi, no lugar de 5 alunos, 15 já tinham colocado lá no chat e já tinham respondido, e os outros, professor, eu ainda posso mandar quando terminou a aula? Não era uma tarefa de casa, aluno ainda querendo mandar exercício, resolver exercício, estudar mais. Então, às vezes, são coisas bem simples. Então, a gamificação não está atrelada só a altas tecnologias, está atrelada ao uso das estratégias de jogo para que você consiga realizar o engajamento dos seus alunos. Uma vez, numa discussão, numa mesa de educadores, me questionaram sobre essa coisa da gamificação como um vício pavloviano, uma coisa assim meio Skinner, né? Onde a gente o tempo inteiro precisa dar o biscoitinho né? Como um prêmio para motivar a ação, para estimular. E aí eu respondi da seguinte forma: disse, olha, eu só estou aqui porque teve um espermatozoide que ganhou. Max, me responda uma coisa. O que na nossa vida nós não fazemos para receber algo em troca? Casar. Por que você trabalha? Sim, lógico. É uma recompensa. Fora o casamento, tudo é por alguma coisa em troca, né? Exatamente. E alguém diz que até o próprio casamento é para algo em troca. E para dizer a verdade, você só casou porque de alguma forma você ganhou uma corrida qualquer. Né? Houve alguma seleção que você passou. Nem que seja o último lugar, entendeu? Mas algum lugar foi. Na verdade, eu acho a resposta para isso, né, James, é que nem tanto, nem tão pouco. Isso. Você utilizar a gamificação como um ingrediente a mais no blend, né, no híbrido da sua aula, que deve ser ensino híbrido, e ensino híbrido não porque é veiculada por uma mídia tecnológica, mas ensino híbrido no sentido de blended education, de mistura de metodologias, de métodos, e um deles pode e deve ser a gamificação. Eu conheço algumas escolas que gamificam tudo. O aluno chegou na aula, na hora, ganhou uma estrelinha. Agora fez a tarefa, ganhou 2 estrelinhas. Foi educado com um coleguinha, 2 estrelinhas. Você sabe qual é o risco, Max, disso daí? Porque daqui a pouco ele não vai se importar em ganhar mais essa estrelinha. E aí a recompensa não vai mais fazer sentido, né? A gente não pode... É como você está dizendo, não é gamificar tudo, mas ela é uma abordagem, por assim dizer, dentre tantas que nós temos, que realmente funcionam, né? Então, assim, daqui a pouco a estrelinha não vai mais fazer sentido. Daqui a pouco, sair mais cedo para o recreio, o intervalo, não vai fazer sentido. Daqui a pouco perde. Então, assim, é um processo muito dinâmico. E a gente só tem que tomar cuidado para não tirar o próprio valor da aula dialogada, da aula que a gente chama por tradicional. Porque ela é necessária também, né? Então, assim, quando a gente vai falando... É porque eu vou pegando para gamificação e como eu gosto muito, né? Acabo me empolgando nisso. Mas a gente precisa entender que ela é mais um recurso, mais uma ferramenta para a gente usar. E que a gente não pode gamificar tudo, porque senão você vai fazer isso de forma indiscriminada e daí você não sabe mais nem o que você está fazendo e vai perder totalmente o sentido para o aluno, né? Para quem se destina aquele processo de gamificação. Então, assim, nós temos, né, outras abordagens, outras metodologias ativas que nós podemos usar na nossa prática para chamar a atenção do aluno.
agora é isso, né? Nós temos... Eu acho que tinha uma amiga que falava que a palavra de tudo é o equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Então, o uso de metodologias ativas, ou aula tradicional, ou tudo, ela precisa perpassar por isso, pelo equilíbrio, né? Porque senão perde o interesse, perde a graça. Já imagina, o professor sempre vai usar um determinado quiz com seus alunos, um Kahoot sempre vai ser um Padlet. Então, os alunos já vão olhar, de novo, não suporto mais isso, já tá chato, né? Então, a gente precisa ir variando essas abordagens e essas metodologias, porque a gamificação em si, se você não tomar cuidado e usá-la de forma indiscriminada também, você perde completamente o sentido e você não consegue mais engajar o seu aluno. Nem tanto, nem tão pouco, né? É o que eu costumo dizer. Mas as outras metodologias, por exemplo, o storytelling, o PBL, a sala de aula invertida, como é que eu faço para trazer a gamificação e misturar com essas outras metodologias? Tem como? Ou a gamificação tem que ser servida pura à mesa? Não. É como você falou, é o blend, né? É a junção de tudo, Max. Não é nenhuma delas, na verdade, eu entendo que elas podem e devem ser servidas puras, né, à mesa. É um cardápio, você tem ali um cardápio, um leque de possibilidades e você vai usar as que naquele momento forem mais propícias e que você entende que vai haver uma intencionalidade pedagógica. Por exemplo, se você você pode trabalhar com um PBL, né, um projeto, um problem-based learning, né, aprendizagem baseada em problemas ou em projetos, e dentro da resolução disso, você pode usar um processo de gamificação. Em uma das etapas, você pode usar um processo de gamificação. Do mesmo jeito que, por exemplo, e aí eu acho que elas estão sempre juntas, é o storytelling e a gamificação. Porque se você vai envolver o seu aluno dentro disso, você precisa de um bom storytelling para contextualizar. Na verdade, storytelling eu acho que é uma das metodologias ativas que perpassa pela grande maioria delas, para o PBL e para todos eles. Porque se eu vou trabalhar com projetos, se eu vou trabalhar com problema, eu preciso que o meu aluno compre a minha questão. Eu preciso que o meu aluno compre a minha história. Então, você como grande conhecedor do storytelling, como mestre do storytelling, eu às vezes fico me perguntando, eu entendo que até mesmo contextualizações de provas são pequenos storytellings, né? Então, assim, então ele está presente em tudo. Então, um não está desvinculado. Na verdade, eu entendo que eles precisam ir andando juntos. E é como um cardápio, onde nós vamos fazendo o uso daquilo que naquele momento, dentro, né, de uma razão pedagógica, de um objetivo, de algo bem claro, precisa ser usado, precisa ser utilizado. Mas eu não entendo metodologias ativas como sendo usadas todas de uma única, como você falou, servidas puras, né? Apenas ela, sem a ajuda ou auxílio de nenhuma das outras. Mas me diz uma coisa, você é professor de inglês. Uhum. Como é que você faz o uso das metodologias ativas ou da gamificação no ensino da língua inglesa? E vou aproveitar e lhe fazer uma provocação. Uma provocation. Let's provoke. O ensino bilíngue, ele faz uso das metodologias ativas, não é isso? Algumas propostas de ensino bilíngue. E você acha que essas propostas, ou a maioria das propostas de ensino bilíngue que existem hoje no Brasil, consegue entregar, os alunos aprendem, ou é só modinha, ou é só um apelo de marketing das escolas para aumentar o engajamento dos pais? Vamos lá.
Tem uma coisa aqui, Max, voltando para a questão, vou pegar primeiro essa questão do bilíngue, porque aí eu puxo para a minha prática de sala de aula, né? Tem uma coisa que a gente precisa até entender, e bem rápido, existe o que a gente chama de projeto bilíngue e existe uma escola bilíngue, né? O que nós temos na maioria das escolas hoje são projetos bilíngues, ou seja, não são escolas bilíngues, são projetos bilíngues, onde há um aumento de carga horária do ensino da língua inglesa, e onde esse ensino de língua inglesa, ele deixa de ser aquela forma tradicional de ensino, e a maioria vai seguir uma abordagem que nós chamamos de CLEO, onde a gente faz a integração do conteúdo e da aprendizagem da língua. Então, em resumo, nós não aprendemos inglês, nós aprendemos em inglês, certo? E quando você aplica essa metodologia da forma correta, a gente tem aí algo muito bacana, porque a metodologia ativa, ela vai estar presente a todo instante. Assim você consiga, assim você faça esse link. Por exemplo, dentro dessa abordagem, os conteúdos eles vão perpassando um pelos outros. Então, hoje, o meu aluno ele vai estudar matemática. Por exemplo, vou dar aqui um caso para você. Os meus alunos estão estudando sobre doenças, certo? Aí vamos começar a falar lá da época da Rota da Seda. Como que as doenças se espalhavam na época da Rota da Seda, né? Pelos navios, quando iam comprar as mercadorias, trazerem e tal. Aí houve pesquisas em que eles acharam micro-organismos causadores de doenças na Rota da Seda. Então, aí já se começou o primeiro modelo de pandemia. A minha aula vai ser sobre isso. Né? Minha aula vai ser sobre isso. Eu estou estudando história. Só que eu vou fazer isso em inglês. Aí, depois disso, eu vou mostrar para o meu aluno como é que acontece faltou agora falar no português. Essa disseminação, eu ia falar spread, essa disseminação de forma potencial, né? Ou de forma mais tímida, onde a gente fala sobre essa questão de como se espalha de forma tão rápida um vírus, né? Estou lá nas ciências e eu puxo para a matemática também, porque eu estava trabalhando um dia desse com os meus alunos a questão da potenciação, né? 2 elevado a 3 e tudo mais. Matemática, mas a gente faz isso em inglês. Aí mais na frente a gente... E assim, então o que acontece? Os conteúdos vão perpassando um para o outro. Onde é que a metodologia ativa entra aí? Olha só, eu começo sempre as minhas aulas, né? Falando o professor. O professor começa sempre a sua aula buscando o conhecimento prévio do aluno. Ele precisa saber o que o aluno sabe daquele conteúdo. Então, para fazer isso, eu posso usar um Padlet, eu posso usar um próprio Kahoot, eu posso usar um Mentimeter, eu posso usar vários tipos de aplicativo, eu posso usar um mapa mental, que não vai me precisar de nenhuma tecnologia. Eu digo, galera, coloca aí disease, doença, uma palavrinha, e vamos fazer um mapa mental. Vai colocando todas as palavras que você lembra que estão relacionadas à doença. Estou usando uma metodologia ativa. Né? Então, elas vão servir de recurso para que a gente atinja esse objetivo. E isso não só na língua inglesa, a gente vai usar isso em todas as disciplinas. O que é interessante, falando agora porque você imagina, a gente trabalha com um projeto bilíngue em que o aluno ele precisa trabalhar a oralidade. Oralidade, pandemia, alunos online. Como é que a gente consegue casar bem essa equação, né? É difícil, o aluno já deixa a câmera desligada, o professor fica perguntando, ele não responde. E aí, como que eu faço para o meu aluno responder? Olha só, ele não quer falar aqui? Tudo bem. Então, vamos usar uma plataforma de vídeos, e aí você lança um problema para o seu aluno, em que ele precise gravar o vídeo com a solução daquele problema. Por exemplo, a gente está falando de doenças. O que é melhor, depois de você fazer todo um trabalho, quarentena ou vacinação? Colocando dentro do que foi feito numa aula, por exemplo, né? Então, você vai me responder isso através de um vídeo que você vai gravar falando em inglês. Ele vai ter muito mais facilidade, se sentir muito mais à vontade do que abrir a câmera e falar para todo mundo. Então, você começa a desarmar esse aluno, entendeu? E aí você assiste e fala, olha, gente, que legal esse vídeo que eu achei aqui. Aí vai colocando o vídeo do teu aluno. E você vai desconstruindo o discurso dele de que não consegue, que não está bacana, que não é legal. Então, eu usei uma outra metodologia ativa que ele pode, em que eu vou conseguir pegar explorar essa habilidade da oralidade do meu aluno, né?
da acuidade auditiva, da fala, da produção em inglês, sem, no entanto, fazer com que ele faça isso na hora da aula. Eu posso fazer isso em um outro momento. Então, nós temos diversas formas de usar essas metodologias ativas dentro da nossa prática de sala de aula. E aí, assim, o professor, tendo bem consciência disso, ele consegue inserir, sim, dentro da sua prática bilíngue, né? Dentro de um projeto bilíngue, e ainda mais conseguindo explorar as habilidades. Porque a gente, quando quer que o aluno, a gente quer que ele fale, leia, ouça e escreva. E aí você me perguntou uma coisa, né? James, esses projetos realmente funcionam? Max, quando bem aplicados, funcionam sim. Principalmente na habilidade leitora. Porque de tanto o aluno escutar o professor falar e de tanto o aluno produzir, ele começa a ter muita facilidade em leitura de texto. Eu trabalho com alunos de ensino fundamental 2 e médio. Eles estão em um projeto bilíngue há mais ou menos 2, 3 anos. A gente percebe uma diferença quando esses alunos vão realizar provas no estilo, por exemplo, de Enem, ou provas de interpretação textual, certo? Minha filha está em um projeto bilíngue na escola, desde os 3 anos de idade, ela hoje tem 6, ela está há 4 anos, desde o infantil 3. A língua inglesa, eu sou professor de inglês, mas ela não fala inglês comigo, certo? A língua inglesa já faz parte do dia a dia dela. Ela, às vezes, vai se referir a mim, chama daddy, ou então ela olha uma coisa, ela não fala coronavírus, ela fala coronavirus. Então, assim, ele está tão inserido que o uso da língua inglesa para ela é algo muito natural. Então, daí sai please, thank you, oh my God, I can't believe, e aí vai, entendeu? E assim, como ela tem 6 anos ainda, e aí, com o tempo, você imagina essa garota estudando inglês no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Daqui a 8 anos, como não vai estar o nível de inglês dela? Então, assim, qualquer projeto bilíngue, sendo bem aplicado, com certeza ele tem bons resultados. E eu acredito muito nesses resultados, porque eu vejo isso na prática. Muito boa a sua resposta, muito bem fundamentada, concordo com você plenamente. Agora que estamos nos aproximando ao final do nosso bate-papo, que tipo de sugestão você dá para os professores? Mas eu não quero a sugestão, sugestão clichê, não, entendeu? Aumente seu repertório, abra a porta para novas metodologias, faça. Eu quero uma coisa assim que funcionou para você, entendeu? Porque você, tanto quanto eu, você foi formado por professores tradicionais. Eu tive só professores tradicionais. Também. E você quer saber? Tive alguns bons professores tradicionais. Também. E eu tive outros péssimos. Mas os que eram péssimos, se fossem professores de metodologias ativas, também seriam péssimos. Não foi a metodologia dele que os fez não ter tanta eficácia. Eu acho sempre que era falta de paixão, né? Falta de amor pela docência. Falta de amor pela docência. Porque quando o cara tem amor pela docência, ele é até inexperiente, ele até não sabe muito o que faz, né? Principalmente nós, quando começamos a nossa carreira, a gente não sabia o que fazer, né? Se hoje a gente não sabe muito, imagina na época. Então, o que eu quero lhe perguntar o que a gente faz para que esses novos professores, para que quem está hoje na cátedra, quem hoje é docente, quem hoje está diante de alunos, ou por meio de um computador, ou quem sabe logo, frente a frente, como você faz para inovar, para aumentar o envolvimento dos alunos, para engajar os alunos, para que a aprendizagem seja maior, seja mais eficiente? Que tipo de sugestão você nos dá? Max, olha, você me fez remeter uma vez uma palestra que eu assisti de um professor velhinho já, e que ele não usou nenhum tipo de tecnologia. Na época dessa palestra, as metodologias ativas nem estavam tão em evidência, em voga, né? Nem estavam tanto em evidência. E aí a palestra dele era justamente sobre isso,
né, sobre engajamento dos alunos. E Max, a palestra dele inteira, um senhor, a palestra dele inteira, ele prendeu a atenção que ninguém nem respirava. E aí eu vou pegar uma coisa que você me falou, sabe? Da paixão, do amor pelo que está fazendo. Eu disse no começo que a aula tradicional, ela tem o seu valor também, ela não pode ser descartada, ela é necessária em muitos momentos, mas a gente precisa, o professor ele precisa ter esse amor, precisa ter essa paixão pelo que ele está fazendo. E a partir daí, e aí eu vou um pouco contra o que você me disse, ele precisa se abrir para essas metodologias. Não é nem para as metodologias, mas ele precisa se abrir para o mundo hoje. Porque ele está na frente. Porque, assim, eu sou professor há alguns anos e os meus alunos de 5 anos atrás não são mais os de hoje. A aula que eu dava 5 anos atrás não serve. A palavra é essa. Não serve hoje. Se eu entrar na minha sala de aula hoje, dar a mesma aula de 5 anos atrás, eu não vou conseguir o engajamento dos meus alunos. Então, eu acredito muito ainda que o professor não precisa de mais nada. Ele precisa disso aqui, ó. Ele precisa se colocar, ele precisa chamar a atenção do seu aluno, ele precisa falar a língua do seu aluno. Bem da verdade é essa, sem você se infantilizar também. Então, assim, se você trabalha com criança, é a velha máquina que você vai sentar no chão. Se você trabalha com adolescente, o que é que interessa para ele? Qual é a série que ele gosta? Qual o filme que ele assiste? Qual é a música que ele escuta? Você tem que trazer isso para a tua prática de sala de aula. Então, se você vai saber disso, você vai saber qual é o jogo que ele gosta de jogar. Você pode nem... Eu não jogo videogame. Por incrível que pareça. Por mais que adore gamificação, mas eu não jogo videogame. Mas eu me atrevo a certos jogos porque eu preciso ter um vínculo com o meu aluno. Quando a gente fala de metodologias ativas, elas vêm buscar isso, vínculo. Você tem que criar esse vínculo com o seu aluno para que o processo de aprendizagem ele aconteça. A aprendizagem está relacionada a sentimento. O que eu provoco no meu aluno vai fazer com que ele aprenda ou não. Então, eu acredito que quando você busca isso de uma forma muito genuína, Max, você vai buscar as adaptações. Ninguém precisa entender tudo, não. Ninguém precisa ser expert em tecnologia, ninguém precisa dar conta de tudo. O professor não é o super-herói, o professor não é o super-homem, ele não é o youtuber, ele não é nada disso. Mas ele precisa buscar, ele precisa disso de uma forma muito genuína. Eu escuto as músicas dos grupos que os meus alunos gostam, por mais que não goste, mas eu vou lá escutar para conhecer, porque eu preciso fazer uma referência disso na minha aula. Eu falo isso na minha aula, nossa, o professor conhece. Gente, eu posso dar uma aula totalmente tradicional, mas de falar de coisas que os meus alunos gostam. Então, assim, o que me impulsiona, por exemplo, como educador, a buscar isso, eu que trabalho com adolescentes, principalmente, gostar realmente do que eu faço e querer trazer o meu aluno para o meu universo e eu entrando um pouco no deles. Sem, no entanto, se infantilizar. Porque, como eu falei, eu posso entender tudo que o meu aluno faz, do que ele gosta, do que perpassa na cabecinha dele, sem, no entanto, isso fazer parte também do meu dia a dia. Mas eu preciso falar disso de uma forma muito genuína. Nem que seja para dizer que não gosta, sabe? Eu às vezes brinco, cadê aquela banda minha? Como é o nome daquela banda? Mesmo sabendo o nome, daquela banda, daqueles meninos que vocês gostam, tudo igual, um ao outro. E aí eles brincam, ai tio, não é isso e tal. Não, gente, é legal, escutei a música e tal. Então você precisa trazer criar esse vínculo, sabe, gente? Eu acho que tenho visto professores fazerem coisas maravilhosas, né? Acompanho a aula dos meus filhos, acompanhando depoimentos, acompanhando aulas mesmo no YouTube que a gente vê, e tem professores fazendo coisas maravilhosas, se reinventando, mesmo depois de tantos anos. Então, eu acho que a gente precisa se reinventar de uma maneira, mas também não se crucificar querendo entender tudo e saber de tudo, porque a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente também precisa se respeitar, e acho que a partir do momento que a gente se respeita e se entende como professor, a gente leva isso também para a nossa prática de aula, respeita o nosso aluno, entende o nosso aluno, e com certeza vão ter excelentes aulas também. Você estava falando dos meninos tudo igual, aí eu me lembrei daqueles meninos, aqueles band boys da sua época, não é da minha, mas da sua época, tipo New Kids on the Block.
Block, isso. Pronto. NSYNC, New Kids on the Block. Isso. Era tudo igual também. Spice Girls, tudo igual. Não mudou nada. Na geração anterior, que eu não peguei, mas eu ouvi falar que tinha Menudos. Você não pegou por quê? Você já tinha passado? Não, né? Então, tinha um menu também, a mesma coisa, vai seguindo a mesma linha, né? E eu acho bacana que eu acho que ser professor me ajuda a ser pai, porque eu vou buscando também, eu falo a mesma língua deles, né? Minha esposa um dia desse ficou, nossa, eu não acredito, minha filha tá ficando adolescente. Não, é porque ela não tem 6 anos ainda, mas o que acontece? Ela tava falando de uma banda que ela gosta, que é o Now United, né? Você conhece o Now United? Não, mas eu acredito que ela goste. Mas é uma banda de adolescentes, né? Que, enfim. E aí, ela falando e eu conversando com a Ana, né? Das músicas e disso, daquilo. E minha esposa, o que é que vocês estão falando? Eu parei que eu vou lhe apresentar. Aí fui mostrar, fui fazer as relações, porque tem uma brasileira no grupo, que são são jovens do mundo inteiro. Tem uma brasileira no grupo, que dublou a Moana. E aí você vai fazendo os links, entendeu? Gente, você é capaz de conversar 1 hora com seu aluno adolescente sem precisar de nenhum recurso tecnológico. Você só precisa de você. Mas a sua conversa, o seu papo tem que ser alinhado e muito genuíno com o que eles realmente, com o que faz parte da vida e do dia a dia deles. Essa é a força do storytelling. Porque nós estamos falando de narrativa sempre. É sempre narrativa isso aí. Você falar a voz do aluno, não é você afinar a voz e falar feito bobo, porque eles acham isso ridículo, na verdade. Isso. Quando você infantiliza a sua voz ou o seu jeito de agir. Você é um adulto e tem que se relacionar com um adulto, mas falar a língua dele é na narrativa que ele compreenda. Você vai alinhar a narrativa e não a sua voz ou os seus trejeitos. É essa narrativa que precisa ir lá e resgatá-los e puxá-los, né? Sequestrá-los no bom sentido. Porque quando você desce, no sentido, não desce porque você desce de nível, você sobe. Quando você vai para aquele país onde ele está, tá? É melhor do que desce e sobe, porque não tem realmente essa ideia. É um outro ambiente. Quando você penetra esse ambiente, aí é muito mais fácil voltar com ele para a sua proposta, para a sua narrativa, porque ele vai lhe seguir tranquilamente, ele vai lhe seguir bastante livremente, ele vai lhe seguir com gosto. Por quê? Porque ele gosta daquilo que você diz, ele gosta da sua proposta, ele curte a sua sugestão. Então, eu gostei muito do que você disse, porque tem tudo a ver com essa metodologia. O storytelling é uma metodologia ativa, porque ela ativa os alunos. Eu posso estar contando uma história, sou eu que estou contando a história. Sou eu que estou contando, mas mesmo assim eu posso ativá-lo? Pode, porque você está contando uma história que tem aderência ao universo, à mentalidade, ao mundo, à cultura, aos costumes que esse aluno tem. E aí, quando você vai para o conteúdo, eu não gosto muito dessa expressão, mas quando você vai entregar o conhecimento, existe um match muito mais fácil, porque você está falando a língua dele, você já quebrou algumas barreiras, você já rompeu aquele lacre que existe entre o adulto e a criança. Ele te olha com muito mais respeito, com muito mais afeto, vai passar por habilidades socioemocionais também. Então, é como você vai fazer o blend utilizando o storytelling. Muito, muito boa a sua colocação, professor. Muito pertinente com tudo que nós temos conversado aqui nesses dias e no nosso curso. E eu quero lhe convidar a dizer as últimas palavras desse nosso encontro e já lhe convido para outros encontros em outras oportunidades, que é sempre um prazer encontrá-lo. Sim, sim. Convite está aceito, pode chamar sempre. É sempre muito bacana conversar sobre educação, é sempre muito bacana a gente falar sobre o que a gente realmente gosta. E eu agradecer o convite, agradecer estar aqui hoje, partilhando um pouco com vocês, conversando, né? Nós estamos batendo um papo, falando o que a gente vivencia. E
a educação, eu entendo que ela nunca mais vai ser a mesma, né? A gente, depois de passar por tudo isso, a gente vai sair de forma diferente. E a gente precisa realmente entender isso. A vida da gente, nós passamos por diversos tipos de questões da nossa vida. Como a gente vai levar isso adiante, aí já é uma outra história, né? Então você pode, por exemplo, você bateu seu carro, como é que você vai ver isso? Você vai ver como a pior coisa do mundo, ou você vai pensar o seguinte: tomara que dê perda total, recebo dinheiro, eu compro um novo. Então depende de como você observa, né? Essa mesma amiga minha que falou de equilíbrio, uma vez ela falou uma frase assim, que o óbvio, ele só é óbvio para olhos bem treinados. Então, que a gente aprenda, né, a treinar os nossos olhos para enxergar muitas vezes o que está sendo posto para nós, não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade, e que a gente consiga abraçar essas oportunidades, né, e dentro da educação, fazer uma educação realmente diferente e significativa para os nossos alunos. É isso. Muito obrigado, professor James Wilker. Sempre um prazer falar com você. Nós agradecemos a todos aqueles que ficaram até agora conosco, ouvindo o nosso bate-papo. Agradeço em especial a plataforma Solution pela oportunidade principalmente de tratar daquilo que eu mais amo em termos de atividade que eu fiz na vida, que foi a docência, foi a sala de aula, foi nós que somos professores, e aí é a minha última palavra, nós gostamos do som que faz a ficha quando cai. Sim. É o som que nos viciou. É quando a gente está dando uma aula, fazendo um processo de ensinagem qualquer, e você vê nos olhos dos alunos que eles entenderam. Eles sacaram. Naquela hora você acompanhou um ser humano se tornando melhor. E isso esse barulho, esse brilho que a gente confere no olho do outro é que nos viciou e que nos fez chegar até aqui. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Olha, professores, então hoje vocês podem sair daqui muito felizes, que foram vários barulhinhos de ficha caindo aqui. Tenho certeza que quem estava ouvindo em casa também. Só fiquei chateada que não citaram aí o Backstreet Boys, hein? Muito obrigada, viu? Tava certinho lá no começo, quando eu falei que não era um conteúdo só para professores, né? Acho que sim para educador de uma maneira geral, no sentido de quem se envolve aí com as crianças, né? Tem que lidar com elas todos os dias. Muito obrigada. E para vocês que ouviram muito falar em metodologia ativa, storytelling nesse podcast, vou deixar um presente, que é 10% de desconto aí por meio do cupom Solution10 nos cursos do Professor Max, tá? Só inserir na finalização no site, plataformasolution.com.br. Lá no finzinho vocês colocam o cupom e garantem o desconto aí. Muito, muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.